Fala, seus cristãos cansados! No vídeo de hoje, nós vamos explorar dois conceitos fascinantes. A diferença entre o código da lei ali, né, a lei codificada, a lei dentro da sua escrita, da sua regra de texto, né, da letra da lei, e a lei dos casos, a lei de questões, a lei da história. Tá meio confuso, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, mas a ideia é entender como é que esses princípios eles se aplicam à nossa compreensão da Bíblia, né? E a gente vai mergulhar no conceito de luz progressiva e por que é que Deus ele revela a verdade gradualmente. Você está preparado e minimamente curioso para desvendar esse mistério? Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui a diferença entre a letra da lei, né, a lei em código, e a lei de casos. Deixa eu tentar esclarecer um pouco mais. Eu não sou um jurista, não sou advogado, então talvez algumas coisas aqui não estejam dentro do escopo mais bem explicado, mas eu vou tentar ser o mais claro possível. A lei de casos, eu nem sei se é o seu melhor termo para isso, mas entendam aqui o conceito, a ideia. Dentro do sistema jurídico, você vai ter certas decisões que ocorrem no tribunal, né, certas decisões que os juízes dão em casos anteriores, que se tornam, digamos assim, precedente para novos julgamentos. Ou seja, aconteceu lá um caso. E esse caso não está plenamente previsto em lei e ele depende ali da sabedoria do juiz de pegar todo o arcabouço jurídico e tentar dar um julgamento justo. Falar assim, olha, eu decido que vai ser isso daqui, baseado em toda a circunstância, em todo um contexto, nos costumes locais e por aí vai. E aí aquele caso se torna meio que um molde, se torna um parâmetro, né, para próximos casos. E aí talvez você tenha assistido uns filmes, um seriado, né, onde o advogado para e ele fala assim, olha, juiz, baseado no caso Estado contra fulano de tal, que o veredito foi tal, por causa desse precedente, eu digo que o meu cliente aqui, ele passou pela mesma coisa, portanto esse caso se aplica. Então, aquela história, aquele julgamento se torna o padrão, parâmetro para novos julgamentos. É aquilo que a gente fala, né? Isso aqui vai abrir precedentes e por aí vai. Então, existe esse aspecto ali dos tribunais. Por outro lado, você tem de fato a lei codificada, estruturada, dentro de um sistema ali escrito de leis que direcionam a aplicação da justiça, que são votados, que são discutidos com o antemão e eles ali têm toda a sua explicação textual, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, ele é colocado ali como o parâmetro textual da letra da lei para julgamentos futuros. Agora, como é que essas ideias jurídicas acabam se aplicando à nossa leitura da Bíblia? Então vamos lá. Veja só. Assim como na lei de casos, né, nessa lei de precedentes, né, dessas histórias, desses julgamentos prévios que viram precedente, a gente olha para a Bíblia, a gente consegue ver que na Bíblia a gente encontra um registro de como é que Deus ele vai interagindo com as pessoas ao longo do tempo. Por isso a Bíblia é uma história. Ela vai desvendando para a gente e estabelecendo precedentes para a nossa compreensão de qual que é o caráter de Deus e da sua vontade. Então a gente vê Deus interagindo com Adão, a gente vê Deus interagindo com Moisés, com Abraão e por aí vai. A gente vai vendo como é que todas essas histórias vão mostrando parâmetros para como Deus age no passado e como ele irá agir no futuro. Por outro lado, você também tem na Bíblia a lei, digamos assim, codificada, a letra da lei, algo semelhante aos 10 mandamentos ali, que são diretamente dados por Deus, explícitos ali, né, nas tábuas e tudo mais, que são imutáveis. Eles são aquilo ali, pronto, acabou. São questões éticas, são questões que não vão depender tanto de contexto, mas elas são mais diretas e devem ser seguidas de acordo com tal. Então, a gente vê que a Bíblia demonstra as mesmas coisas. Então, não só a questão desse código, dessas instruções diretas, mas a gente também encontra leis ou ensinos implícitos nesses precedentes que Deus vai deixando na forma como ele vai se relacionando conosco na história. Mas isso leva para a gente para um outro conceito teológico, que é a questão da luz progressiva. O que é a luz progressiva? Esse termo ele refere-se justamente à ideia de que a compreensão da verdade divina, ou seja, a ideia sobre quem Deus é, aquilo que ele se revela, não é revelado de uma vez só. Então eu falei, Deus ele vai se revelando ao longo da história, ele vai lidando com esses personagens nessas histórias, e a gente vai tendo um senso desses precedentes de quem Deus é. Por outro lado, Deus não se revela de uma vez só. Então Deus que se revela para Adão não é o mesmo Deus que vai se revelar para Moisés. É o mesmo Deus. Mas o que eu digo é, a nossa compreensão dele não é a mesma. Ele não se revelou completamente a Adão. Adão ele vai lá e fala, olha, vai vir alguém
que vai pisar a cabeça da serpente. É isso que você sabe sobre Deus. E aí Deus chega para Moisés e fala assim, olha, dá aqui minha lei, faz aqui uma serpente de bronze, e aí você vai fazer esse tabernáculo, e aí através desse tabernáculo as pessoas vão saber mais sobre como eu opero. E quanto mais as coisas vão passando, mais vai sendo revelado até que a gente chegue em Jesus Cristo, que é a perfeita revelação do Pai. Quem vê Jesus vê exatamente quem Deus é. E esse é o conceito de como a verdade ela vai se revelando na história, a partir dos seus precedentes, a partir também do seu código legislativo, né? Então veja só, quando a gente vai para Provérbios 4:18, a gente lê ali que a verdade ela é comparada com a luz do amanhecer que brilha mais e mais até ser um dia perfeito. E é assim exatamente que Deus se revela, que Deus revela a sua verdade gradualmente para que a gente possa absorvê-la, mastigá-la, entendê-la, criarmos uma base, aplicá-las à nossa vida de uma forma bastante eficaz, crescer espiritualmente e aí estamos preparados para uma nova camada, para um novo degrau, para novas verdades que vão se somando a essas, a partir daqueles precedentes que ele já estabeleceu e por aí vai. E esse conceito ele é fundamental para a forma como a gente lê a Bíblia. Sabendo que Deus ele revela conhecimento de forma progressiva, ou seja, aos poucos, nós devemos abordar a Bíblia, a Escritura, como uma humildade muito grande, com abertura para novos entendimentos. A gente deve sempre estar pronto para aprender, expandir a nossa visão à medida que Deus ilumina o nosso caminho. Essa postura arrogante que muitas vezes nós temos de que, eu já tenho toda a verdade. Sério? Você tem toda a verdade? Você sabe tudo sobre quem Deus é? Você já dominou tudo sobre o que tem para ser conhecido por Deus, por Cristo, ali nas Escrituras? A gente precisa ter mais humildade, um coração mais aberto para aprendermos mais e mais, porque a justiça divina ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Será que você está, de fato, ali no meio-dia, ou você ainda está na 1 da manhã? Ou você ainda está com o sol raiando e está achando que está brilhando para todo mundo? A gente precisa ter mais humildade, a gente precisa ter mais dedicação à palavra de Deus e com certeza a progressão da revelação divina vai transformar a gente cada vez mais. Então, entender esses princípios legais e como é que eles se aplicam à nossa leitura da Bíblia ajuda a gente a perceber a complexidade, mas também a beleza da palavra de Deus. Quando a gente abraça a ideia dessa luz progressiva, nós somos incentivados a frear, a desacelerar e continuar buscando incessantemente a Deus e o seu ensino. O ensino da sua palavra e o Espírito Santo na nossa vida, sabendo que a nossa jornada de conhecimento, ela não se estagna, ela é contínua e está sempre evoluindo. Então eu espero que esse vídeo tenha iluminado a sua compreensão desses conceitos tão intrigantes. E se você gostou da explicação e se você quer continuar explorando a Bíblia com a gente, com uma mente aberta, um coração disposto a aprender, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E se esse vídeo te abençoou, curta, comente aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que todas essas verdades eternas possam transformar a sua vida de forma diária. Muito obrigado por estar comigo durante essa semana. A gente encerra esse estudo por aqui, mas amanhã pode ter certeza que tem mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.